Durante muito tempo a gente se acostumou a falar acerca dos nossos anos de chumbo aqui, da ditadura militar. Hoje a gente está percebendo, já faz um tempo, que esse nome é um tanto quanto equivocado. Não pelo ditadura, lógico, porque houve morte, censura, supressão de liberdade, etc. Mas pelo militar, que dá uma ideia que foram os militares que subjugaram civis. E, a bem da verdade, houve muito apoio civil, apoio de empresariado, apoio da classe média, suporte da mídia e, infelizmente, também suporte do judiciário, né? O sistema de justiça continuou praticamente intocado durante esse tempo. Eu queria só trazer essa lembrança para a gente fazer um pouco do paralelo quando a gente fala muito hoje da violência policial. Para que a violência policial aconteça, para que ela seja valorizada, para que ela não seja punida, é preciso uma ação de Estado, né? Portanto, compreende, antes que ela ocorra e depois que ela acontece, agentes que não são policiais. Toda vez que o promotor e o juiz valorizam a confissão obtida numa delegacia de polícia, isso acontece com frequência ainda, nós estamos incentivando a tortura. Quando a gente fecha os olhos para a violação do domicílio, nós estamos abrindo mão ao controle da polícia. Eu acabei de apresentar aqui, nessa faculdade, uma tese sobre o papel do juiz no grande encarceramento, e entre as várias análises de sentenças que eu fiz, uma delas diz respeito à questão da busca e apreensão na domiciliar. De cada 6 buscas realizadas dentro do domicílio pela polícia, apenas uma havia sido autorizada judicialmente. E o primeiro a dizer que as outras 5 não eram necessárias é o próprio juiz. Quando a gente dá, isso também está na pesquisa e está no cotidiano para quem trabalha, pleno valor, quase uma assertiva de fé pública ao depoimento dos policiais, principalmente, mas não só, nos processos de tráfico de drogas, o que os juízes estão fazendo, na verdade, é terceirizando a atividade judicial. São eles, com presunção de legitimidade, com fé pública, especial eficácia probatória, etc. e tal, que acabam decidindo as sentenças de tráfico. E, fazendo aqui um pequeno desarranjo, aqui, pequena controvérsia com o Felipe, quando a gente arquiva casos de tortura e casos de homicídio, nós estamos abonando o modus operandi policial. Eu sugiro a todos que leiam o livro Indignos de Vida, do delegado de polícia, cientista social, cientista político, Orlando Zacconi, lá do Rio de Janeiro, que fez o trabalho dele baseado analisando as promoções de arquivamento do Ministério Público no estado do Rio de Janeiro. É de arrepiar os dados e os fundamentos ali acostados, todos eles, ou praticamente todos eles, abonados pelos juízes. É óbvio que nós temos pessoas dentro das carreiras, como o Marlon, como o Felipe aqui, que são respeitadores e promotores de direitos humanos, mas a verdade é que este não está muito longe de ser o padrão do nosso sistema de justiça. Portanto, acho sim que nós devemos não só cobrar e repudiar a violência policial, mas entender que ela só existe porque existe aval do sistema de justiça. Portanto, como corretamente consta desse seminário, ela não é uma violência policial. O policial pode disparar o gatilho, mas para que ele faça isso, existe todo um sistema de justiça que dá aval a ele, antes e depois. Bom, a primeira providência que eu vejo nesse sentido, e eu acho muito importante esse papel, é descortinar isso, mostrar isso para as pessoas. É o que eu procurei fazer na tese sobre o encarceramento ligado ao tráfico de drogas, para mostrar, olha, a lei pode ser ruim, a polícia pode ser abusiva, mas quem está
colocando, quem está incentivando, quem está formatando o encarceramento, sobretudo, são os juízes. Há várias opções, há várias alternativas, mas os juízes tomam isso como postura. Eu não estou querendo satanizar o juiz, é óbvio que existem posições diferentes. O que eu quero fazer, pretendo fazer isso, é mostrar para que o juiz perceba que o seu papel está sendo esse. E principalmente o que me deixou mais chateado foi de fazer pesquisa com vários estados e perceber que São Paulo é o pior deles. São Paulo é a mais severa punição, o encarceramento de drogas reside aqui em São Paulo. E é isso que vitamina o encarceramento. Eu converso com meus colegas, eles falam, não, eu aplico assim, todos acham que é normal. Quando a gente mostra o outro lado, fala assim, mas só aqui em São Paulo se faz isso. Em outros estados já se concede regime aberto, ou regime semiaberto, ou restritiva de direito, com grande impacto, porque isso são os paradigmas do Supremo. Mas nós continuamos a fazer isso. Até faço uma brincadeira lá, que nós acabamos estadualizando a lei de drogas, porque cada estado faz de uma maneira diferente, e é como se São Paulo fosse o Texas brasileiro, é mais ou menos isso. Bom, embora a ditadura tenha tido uma opressão institucionalizada, mortes, desaparecimentos, torturas no cotidiano, etc., a redemocratização não resolveu esse problema, e é por isso que nós estamos aqui todos reunidos justamente para dizer isso. Há índices que apontam, estou citando aqui o Genocide Watch, que as atrocidades estatais na América do Sul, especificamente no Brasil, subiram a partir da década de 80 e não diminuíram com o final da ditadura. Na verdade, todas essas violências do Estado, elas ficaram normalizadas, fomento da normalização. E isso só foi possível porque a vítima não é mais o subversivo branco da classe média, mas a vítima é o negro. E por isso é possível, por isso foi normalizada essa violência. Ou seja, a tortura continua, os homicídios aumentaram, e mesmo assim nós não achamos que estamos vivendo numa ditadura. Antes era ditadura, porque eles pegavam, torturavam, matavam. Agora eles pegam, torturam e matam, mas a gente normalizou isso, e isso não é mais uma ditadura. Eu vou fazer aqui um paralelo com aquilo que o Pedro Serrano falou sobre as universidades, né? Ele falou, temos que sair em defesa das universidades, mas fazer a crítica das universidades. É o que a gente está sentindo hoje em relação ao Estado Democrático de Direito. Ele está claramente sendo esvaziado. A gente está vendo isso, a Constituição não durou 30 anos e ele está completamente desmoralizado. Agora, verdade seja dita, esse Estado Democrático de Direito nunca foi para todos. Nunca foi para todos. É por isso que nunca impediu a violência de Estado. Esse é o problema. Mas eu vou sugerir uma coisa mais atual aqui, que é o livro da Michelle Alexander, que agora foi traduzido para o português e chama A Nova Segregação. E ela mostra de uma forma muito inteligente, e é fácil de ler, não precisa ser conhecedor do direito para conseguir ler o livro, e ela coloca de um modo muito claro como o encarceramento é a nova forma de segregação. Ela vai mostrar como já houve a escravidão, a segregação com as leis que separavam, lá que o Baldan já colocou aqui, a segregação racial, e agora uma forma de mecanismo de rebaixar o negro a uma casta de segunda classe é feito de uma forma mais eficaz, mais, digamos assim, supostamente neutra, por intermédio do encarceramento e, sobretudo, por intermédio da guerra às drogas. No livro dela, a gente vai entender algumas coisas, e ela faz um alerta muito interessante, ela faz um prefácio na edição traduzida para o livro que ela escreveu para os Estados Unidos. E aqui ela faz um alerta para os leitores de fora, mais ou menos dizendo assim, olha, guerra às drogas e o plea bargain, que está junto nesse pacote de horrores que falou o Felipe, a conjugação dos dois é que gerou esse volume gigantesco de presos que nós estamos. Nesse livro tem uma coisa muito interessante, é que eles discutem lá
o viés racial dos julgamentos da pena de morte, dos júris, que não tem pena de morte, que os Estados Unidos têm. Eu acho que é o estado da Geórgia, se eu não estou enganado. E ela mostra o seguinte, de pesquisas realizadas, que quando o réu é negro e a vítima é branca, há 70% de pedido de pena de morte pelos promotores. E quando o réu é branco e a vítima é negra, esse número vai para 19%. Ela fala, há 4,3 vezes mais chance de um negro sofrer a pena de morte no Estado do que os brancos. Com base nisso, nesse estudo, foi levado à Suprema Corte norte-americana para dizer: este sistema é um sistema racista, um sistema discriminatório. E o que a Suprema Corte concluiu é que só há possibilidade de afirmar isso e anular o julgamento se nós entendemos que, nesse caso específico, foi produzido racismo, ou seja, não há nenhuma chance disso acontecer. Eu vi isso a mesma coisa dentro dos processos de tráfico de drogas. Quando a defesa fala, olha, não podemos ficar só na mão dos policiais, porque há muita violência policial. Veja, ao mesmo tempo, olha a contradição, ao mesmo tempo o Brasil é o país que mais pratica violência policial contra a população civil e violência no policiamento também. Ao mesmo tempo, os policiais são 90% das testemunhas do tráfico de drogas. Ou seja, nós sabemos que isso acontece e, mesmo assim, os juízes depositam na mão deles toda a confiança para julgar. Acho que seria interessante também fazer, por provocação do que coloca o Felipe aqui, um levantamento sobre jurados, o corpo de jurados. Eles fizeram isso nos Estados Unidos, em vários lugares onde os negros simplesmente não eram selecionados para o corpo de jurados. Eu não sei o quanto é feito aqui, eu não tenho experiência de júri praticamente, mas eu acho que é importante. Do que eu me lembro de ver jurados, era basicamente pinçados da classe média, né? Eram professores, bancários, etc. e tal. Mas, enfim, eu acho que é interessante. Bom, isso pode dar a impressão que eu estou dizendo, ó, tanto faz se é ditadura ou se é democracia, tem violência do mesmo jeito, então a questão política não interfere. Bom, já que são juízes que encarceram mesmo, tanto faz quem é o nosso presidente, tanto faz quem é o nosso governo. Não é verdade por aquilo que falou aqui o Baldão, por aquilo que falou o Marlon, por aquilo que falou o Felipe. Se nós vivemos uma época da normalização da violência, nós estamos entrando agora numa época da normatização da violência, ou seja, a violência que é incorporada ao texto legal. Nós estamos mudando de patamar e é importante que nós entendamos isso. A morte não é apenas mais uma vista grossa que a gente faz do policial ou um julgamento que nós absolvemos. Agora, a política de morte é oficial no combate à criminalidade, né? O projeto Moro é, nesse sentido, assassino. E concordo plenamente com o Marlon, eu falo disso desde o primeiro dia que eu li isso aqui. Moro e Bolsonaro têm que ser levados às cortes internacionais, porque eles estão sugerindo, basicamente, crimes contra a humanidade. Ou seja, eu vou julgar a força policial para matar de forma a combater a criminalidade. E a gente já sabe quem ele vai matar. Eu vou pegar aqui rapidamente, que o meu tempo está esgotando, e o de vocês também, um pedaço do tétrico, exposição de motivos do Sérgio Moro, que ele assinou lá para mandar a proposta. Quer dizer, por que eu preciso aumentar, diminuir a responsabilidade do policial no homicídio? Porque ele coloca aqui, abre aspas, o agente policial está permanentemente sob risco, inclusive porque, não raramente, atua em comunidades sem urbanização, com vias estreitas e residências contíguas. É comum também que não tenha possibilidade de distinguir pessoas de bem dos meliantes. Por tais motivos, é preciso dar-lhes proteção legal, a fim de que não tenhamos uma legião de intimidados, etc. e tal. Ele está dizendo claramente, olha, eu preciso dar a oportunidade de matar, porque o policial tem que trabalhar na favela. E na dúvida, ao invés de fazer o policial não atire, na dúvida eu faço não processo.
Se no Brasil é o recordista de homicídios, a nossa forma de resolver não é combater o número de homicídios, mas legalizá-los. É isso que o projeto Moro pretende fazer. O mais difícil é saber o que nós podemos fazer, porque, na verdade, nós estamos juntando um racismo institucionalizado que vem de muito tempo com um fascismo emergente que vem agora, fascismo mesmo, né? Ele solapa a crítica, uma guerra contra a educação, ele fulmina o pluralismo, por isso que acabar com todos os conselhos, ele amedronta a oposição, por isso que ele joga cada vez o poder mais bélico, e ao mesmo tempo ele busca uma unificação nacional, que é uma coisa que o fascismo faz, e o populismo dele é por intermédio dessas palavras, luta contra a corrupção. A Lava Jato acabou sendo o instrumento, Sérgio Moro é o instrumento de galvanização, de dar prestígio para esse governo, para esse regime fascista. Eu diria, o que nós não podemos fazer é perder as oportunidades de denunciar. Judicializar, sim, sempre. Sempre que possível, em todos os momentos. A Isadora fala aqui de todo o trabalho que a Defensoria, o Fernando também, a Defensoria Estadual, a Defensoria Federal, os dois membros do Ministério Público aqui, de como nós vamos levar para o Judiciário. Mas a gente tem que entender uma coisa, todas as forças são necessárias, mas não se ganha luta contra o fascismo dentro do Judiciário. Obrigado.